Nem todos os dias são fáceis, nem todas as lutas são justas, mas há pessoas que, mesmo diante das dificuldades, seguem firmes, com um sorriso no rosto e esperança no coração. Essa é a história de uma menina humilde que vendia limonada na calçada para ajudar sua família. Com um avental simples e um olhar doce, ela passava horas ali, sob o sol, esperando que alguém parasse para comprar. Mas naquela tarde, o movimento estava fraco. Poucas pessoas passavam, e as que passavam nem olhavam para ela. A garrafa de limonada ainda estava quase cheia, os copos intactos. O cansaço começava a bater, mas ela não desistia. Então um carro preto parou. O vidro escuro se abaixou lentamente. Por um instante, ela segurou a respiração. Quem seria? O coração acelerou quando Neymar saiu do carro. Sim, ele mesmo, o craque do futebol, o ídolo de milhões. Ele caminhou até a pequena banca improvisada, olhou para a menina e sorriu. O olhar dela brilhou, mas a voz tremeu ao perguntar se ele queria um copo de limonada. Neymar pegou uma nota alta, muito mais do que o valor do copo, entregou a ela e disse: "Continue acreditando nos seus sonhos." A menina ficou sem palavras, apenas segurou o dinheiro e sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Ela agradeceu com a voz embargada. Não era só sobre o dinheiro, era sobre ser vista, sobre alguém acreditar nela, sobre alguém enxergar seu esforço. Neymar deu um último sorriso, virou-se e entrou no carro. Mas o impacto daquele gesto não terminou ali. No dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. A menina chegou à sua banca e encontrou uma fila enorme de pessoas esperando para comprar sua limonada. Pessoas que nunca tinham parado ali antes, pessoas que vinham de longe, pessoas que tinham visto algo que mudaria sua vida para sempre. Foi então que ela soube. Neymar havia postado sobre ela uma simples foto, um pequeno vídeo, um elogio sincero, e aquilo foi suficiente para transformar seu pequeno negócio. As vendas explodiram, a limonada acabou em poucas horas. Ela teve que fazer mais. O dia inteiro, o som das moedas e das notas sendo trocadas ecoava em seus ouvidos. Pela primeira vez, ela sentiu que todo o seu esforço estava valendo a pena. Pela primeira vez, não era apenas um sonho distante. Escreva: "Eu confio em Deus." Se acredita que o melhor ainda está por vir. Os dias seguintes foram ainda mais surpreendentes. O telefone da família começou a tocar. Jornalistas queriam entrevistas. Pessoas queriam ajudar. Alguém ofereceu uma barraca melhor. Outro sugeriu que ela criasse um pequeno negócio. O que começou com um copo de limonada agora era algo maior, algo que ela nunca imaginou. Mas, acima de tudo, era uma lição. Uma lição de que o bem ainda existe. De que um pequeno gesto pode transformar uma vida. De que nunca devemos desistir, porque nunca sabemos quando nossa sorte pode mudar. Ela se lembrava dos dias difíceis, das manhãs frias em que quase ninguém parava, das noites em que o dinheiro não era suficiente para ajudar a família. Mas também se lembrava do sorriso de Neymar, do brilho em seus olhos quando ele disse aquelas palavras. E se lembrava de como, naquele momento, tudo mudou. Declare: "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A notícia se espalhou ainda mais. Pessoas começaram a perguntar sobre a história dela. Algumas vieram apenas para conhecê-la. Outras trouxeram presentes, incentivos, palavras de apoio. Mas o mais importante era algo que dinheiro nenhum podia comprar: esperança. A certeza de que sua vida estava tomando um novo rumo. De que aquele dia, aquele simples dia em que Neymar parou para comprar sua limonada, não era apenas um acaso. Porque, no fundo, talvez tudo tenha acontecido como deveria acontecer. Talvez aquela menina tenha sido colocada ali por um motivo. Talvez Neymar tenha passado por aquela rua naquele exato momento por uma razão maior. E talvez, só talvez, esse pequeno encontro tenha sido o começo de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E enquanto ela vendia sua limonada, agora com mais clientes do que nunca, um novo brilho surgia em seu olhar.
não era mais apenas sobre vender. Era sobre inspirar. Era sobre mostrar para outras crianças, para outras famílias, que vale a pena acreditar, que vale a pena continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Porque às vezes o inesperado acontece, e quando acontece, muda tudo. A mãe da menina olhava tudo aquilo com lágrimas nos olhos. Ela sempre acreditou na filha, sempre soube que aquela pequena barraca de limonada significava muito mais do que apenas algumas vendas. Era a determinação dela, era o desejo de ajudar. Mas agora era diferente. Agora a filha tinha uma história para contar, uma história que nunca mais seria esquecida. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E então, um novo dia começou, com a banca cheia, com sorrisos por todos os lados, com um novo sentido para tudo aquilo. Mas essa história ainda não terminou. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. A menina mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua banca, antes esquecida, agora se tornara um ponto de encontro. O dinheiro que entrava era muito mais do que sua família havia visto nos últimos meses. Mas, por mais que a felicidade estivesse estampada em seu rosto, ela ainda sentia medo. Medo de que tudo fosse passageiro. Medo de que, no dia seguinte, as pessoas simplesmente parassem de aparecer. Medo de que essa onda de sorte fosse apenas um sonho breve antes que a dura realidade voltasse a bater à porta. Mas algo maior estava acontecendo, algo que ela não imaginava. O impacto daquele encontro com Neymar não parou apenas na sua banca de limonada. Pessoas de outras cidades estavam ouvindo falar sobre ela. Empresários começaram a se interessar. Alguns queriam patrocinar, outros queriam ajudá-la a expandir. E então veio o momento que mudaria tudo mais uma vez. Um grande jornal decidiu contar sua história. Uma matéria emocionante, com imagens da pequena menina, sua banca simples, o copo de limonada sendo entregue ao ídolo e, claro, o sorriso de Neymar. Mas havia algo naquela reportagem que deixaria todos arrepiados. Escreva: Eu tenho esperança, se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. A jornalista descobriu algo que ninguém sabia. Algo que faria as pessoas olharem para aquela menina com ainda mais admiração e compaixão. O motivo pelo qual ela estava ali, na calçada, vendendo limonada, não era apenas para ajudar sua família. Era para salvar uma vida. Seu irmão mais novo estava doente, uma condição rara, silenciosa, que estava piorando a cada dia. A família não tinha dinheiro suficiente para o tratamento. Os remédios eram caros. Os médicos haviam dado um prazo. Sem o tratamento adequado, o futuro do garoto era incerto. E agora, o medo se misturava com a esperança, porque tudo estava mudando rápido demais. Será que essa nova onda de sorte duraria o suficiente para salvar seu irmão? Ou será que, quando tudo acalmasse, eles voltariam para aquele mesmo desespero de antes? Declare: Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para sua vida. A história dela viralizou ainda mais. Agora, não eram apenas curiosos que vinham comprar sua limonada. Eram pessoas emocionadas, pessoas que queriam ajudar de verdade. Doações começaram a chegar. Não apenas dinheiro, mas remédios, alimentos, ofertas de emprego para seus pais. O telefone da família não parava de tocar. E então veio o momento que todos esperavam. Neymar, ao ver a repercussão, decidiu agir novamente. Ele não apenas repostou a matéria, ele fez algo muito maior. Um vídeo foi publicado em suas redes sociais. Nele, Neymar falava sobre a menina, sobre seu esforço, sobre seu irmão. E no final do vídeo, ele fez um anúncio que fez o coração de milhões de pessoas parar por um instante. Ele iria pagar pelo tratamento do menino, todas as despesas, todos os remédios, todas as consultas. E não apenas isso, ele garantiria que a família tivesse suporte para recomeçar a vida com dignidade. Escreva: Eu confio em Deus. Se acredita que o melhor ainda está por vir. A notícia explodiu. Pessoas choravam ao assistir. Os pais da menina caíram de joelhos, agradecendo.
E ela ficou sem palavras, apenas olhou para o céu, com lágrimas escorrendo e sussurrou, obrigada. Porque naquele momento, ela entendeu. Entendeu que sua luta nunca foi em vão, que Deus nunca a abandonou, que mesmo nos dias mais difíceis, quando tudo parecia perdido, havia um plano. Um plano que ela não podia ver, mas que estava se desenrolando diante de seus olhos. Mas espere, porque isso ainda não é o fim. Porque quando você acha que tudo chegou ao ponto máximo, a vida sempre encontra uma maneira de surpreender ainda mais. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O irmão da menina iniciou o tratamento. A cada dia, ele ficava mais forte. Os médicos diziam que com o suporte adequado, ele teria uma chance real de recuperação. Mas havia algo que ninguém esperava. Algo que mudaria o rumo dessa história mais uma vez. Algo que deixaria até mesmo Neymar sem palavras. Pouco tempo depois, a menina recebeu um convite. Um convite que ninguém poderia imaginar. Uma emissora de televisão queria levá-la para contar sua história ao vivo. Não apenas para o país, mas para o mundo. Ela hesitou. Era apenas uma vendedora de limonada. O que poderia dizer? Mas sua mãe segurou suas mãos e disse, vá, mostre ao mundo que nunca devemos desistir. Escreva Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O dia chegou. O estúdio estava cheio. O apresentador começou a entrevista. As câmeras focaram nela. O mundo inteiro estava assistindo. Ela contou tudo. Como começou, as dificuldades, o momento em que Neymar apareceu e como sua vida mudou depois disso. Mas foi o que aconteceu no final da entrevista que fez o país inteiro parar. Uma voz ecoou pelo estúdio. Uma voz familiar. Uma voz que fez a menina arregalar os olhos. Neymar entrou no palco. Ela levou as mãos à boca, surpresa. Ele caminhou até ela, se ajoelhou à sua frente e disse, você não mudou apenas a sua vida, você mudou a minha. O público aplaudiu de pé. O choro foi generalizado. E então ele fez outro anúncio. Algo tão inesperado que deixou todos sem reação. Algo que mostraria ao mundo inteiro que, quando você faz o bem, ele sempre volta de alguma forma. Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Mas antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga, você acredita que milagres acontecem? Que nada é por acaso? Que um simples encontro pode mudar uma vida inteira? Porque o que Neymar fez depois dessa entrevista foi algo que ninguém jamais esqueceria. Algo que provaria mais uma vez que Deus age de formas que nunca podemos prever. Neymar olhou nos olhos da menina e disse algo que fez todos no estúdio prenderem a respiração. Algo que ninguém esperava. Algo que mudaria o rumo dessa história de uma maneira ainda mais impactante. Ele pegou o microfone, olhou para a plateia e disse, essa menina não só mudou a vida da sua família, ela nos deu uma lição sobre perseverança, sobre fé, e eu não poderia deixar essa história parar por aqui. O silêncio tomou conta do estúdio. O que ele queria dizer com isso? O que mais poderia acontecer? Então, ele fez o anúncio. Ele não estava apenas pagando pelo tratamento do irmão dela. Ele também iria garantir que ela tivesse um futuro melhor. Neymar decidiu bancar sua educação. Todas as despesas escolares estavam cobertas até o ensino superior. Além disso, ele garantiria um fundo de apoio para que sua família nunca mais precisasse passar pelas dificuldades que enfrentaram. O estúdio explodiu em aplausos. A menina caiu em lágrimas. Sua mãe cobriu o rosto com as mãos, sem acreditar no que estava ouvindo. Seu pai, que sempre lutou em silêncio para manter a família de pé, agora chorava pela primeira vez em muito tempo. Escreva, eu tenho esperança. Se acredita que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus prepara um caminho. Mas a história ainda não acabou. Porque o que aconteceu depois dessa entrevista foi algo que ninguém poderia imaginar. O vídeo do momento viralizou. Redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio. Mas no meio de toda essa comoção, algo sombrio aconteceu. Uma notícia inesperada começou a circular. Uma verdade oculta, um detalhe que ninguém havia percebido, veio à tona. E isso poderia mudar tudo.
porque enquanto todos comemoravam o futuro promissor da menina, um problema sério estava crescendo nas sombras. Algo que poderia colocar tudo a perder. Algo que, se não fosse resolvido a tempo, faria essa história terminar de um jeito completamente diferente. Declare: eu creio. Se confia que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não entendemos. Uma empresa poderosa, que lucrava milhões com bebidas artificiais, viu o crescimento do pequeno negócio da menina como uma ameaça e decidiram agir. A família recebeu uma notificação, uma intimação. Eles estavam sendo processados. O motivo? O nome da limonada. Alegavam que o nome registrado pela menina era parecido com uma marca já existente e que ela não poderia mais vendê-la. Era um golpe baixo, uma tentativa clara de esmagar um pequeno sonho que estava apenas começando a florescer. A mãe da menina entrou em desespero. O que fariam agora? Como lutariam contra uma empresa gigante? Seria o fim do sonho? Escreva: eu confio, se acredita que Deus sempre abre caminhos onde não há saída. Mas então, algo inesperado aconteceu, algo que ninguém previu. Pessoas começaram a se mobilizar. Fãs de Neymar, jornalistas, influenciadores, todos ficaram revoltados com a tentativa de derrubar a menina. E então um movimento começou, um movimento tão poderoso que fez a empresa recuar. Hashtags foram criadas, petições assinadas. O caso se tornou notícia nacional. E quando Neymar ficou sabendo, ele fez algo que colocou um ponto final nessa batalha. Ele anunciou publicamente que ajudaria a família a registrar uma nova marca com um nome exclusivo. Mas não apenas isso. Ele investiria para que a menina tivesse sua própria rede de limonadas. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que começou com uma simples banca na calçada, agora se transformava em um negócio de verdade. O medo deu lugar à esperança. O desespero virou motivação. E mais uma vez, Deus mostrou que quando ele abre uma porta, ninguém pode fechá-la. A história da menina virou um símbolo, um exemplo de luta, de fé, de perseverança. Pessoas de todos os lugares começaram a apoiar pequenas iniciativas, ajudando outros vendedores a crescerem. Mas ainda havia mais uma surpresa, algo que deixaria todos boquiabertos. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Porque um dia, enquanto trabalhava em sua nova loja, um cliente muito especial apareceu. Alguém que ela jamais imaginaria ver novamente. Alguém que carregava uma proposta que mudaria sua vida para sempre. E quando essa pessoa abriu a boca para falar, o mundo parou. Porque naquele momento, a história dela estava prestes a dar mais uma volta inesperada. Uma volta que provaria mais uma vez que nada acontece por acaso. Mas antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga, você já teve um momento em sua vida onde tudo parecia perdido e então algo inesperado aconteceu e mudou tudo? Porque o que aconteceu com essa menina é a prova de que milagres existem. A menina olhou para a porta da sua nova loja de limonadas e viu alguém que fez seu coração parar por um instante. Era um homem de terno, postura firme e uma expressão séria no rosto. Ele se aproximou do balcão devagar, sem pressa, analisando cada detalhe do pequeno espaço que ela tanto batalhou para construir. O silêncio ali dentro ficou pesado. As pessoas pararam de falar, como se pressentissem que algo importante estava prestes a acontecer. E então, ele finalmente abriu a boca e disse algo que deixou a menina sem reação. Eu represento uma das maiores redes de bebidas do país e estamos interessados em fazer um acordo com você. Ela piscou, confusa. Será que tinha ouvido direito? Será que isso era real? Mas antes que pudesse reagir, ele continuou. Queremos levar sua história para o mundo, expandir sua marca, tornar sua limonada um símbolo de superação. Estamos dispostos a investir pesado, mas há uma condição. E foi aí que tudo mudou. Escreva: eu tenho esperança. Se acredita que até mesmo os desafios mais difíceis podem esconder grandes bênçãos. A menina ficou em silêncio. As pessoas ao redor se entreolharam. Uma oportunidade como essa parecia um sonho. Mas sonhos, às vezes, escondem armadilhas. A condição imposta pela empresa era clara. Ela precisaria abrir mão do controle sobre sua marca.
Eles dariam o dinheiro, a estrutura, o alcance, mas em troca, ela não teria mais voz sobre seu próprio negócio. Tudo o que ela construiu, tudo pelo qual lutou, passaria a ser comandado por eles. Um aperto surgiu em seu peito. O medo se infiltrou em sua mente. Se dissesse não, poderia estar jogando fora a maior chance da sua vida. Mas se dissesse sim, estaria abrindo mão do que sempre sonhou. O que fazer? Como decidir? Foi quando ela se lembrou das palavras de Neymar. Continue acreditando nos seus sonhos. E então ela respirou fundo, olhou para o homem à sua frente e respondeu algo que deixou todos chocados. Eu não posso aceitar. O silêncio foi absoluto. Até mesmo o representante da empresa pareceu surpreso. Ela continuou. Eu não lutei tanto para entregar minha história para outra pessoa controlar. Eu não cheguei até aqui para perder minha essência. Essa limonada não é só uma bebida. É um símbolo da minha jornada, do esforço da minha família, da bondade que ainda existe no mundo. E eu prefiro crescer devagar, mas com minhas próprias mãos, do que vender o que tenho de mais precioso. Escreva, eu confio. Se acredita que Deus sempre tem um caminho, mesmo quando tudo parece incerto. A notícia da recusa se espalhou rapidamente. Pessoas se dividiram em opiniões. Alguns a chamaram de tola por rejeitar uma oferta tão lucrativa. Outros aplaudiram sua coragem. Mas o que aconteceu a seguir provou que ela tomou a decisão certa. Neymar soube da proposta e da recusa, e sua resposta foi imediata. Se ela quer crescer sozinha, então nós vamos ajudá-la a fazer isso do jeito certo. E naquele momento, algo inacreditável começou a acontecer. Pequenos empresários começaram a oferecer suporte. Investidores independentes quiseram contribuir. Pessoas comuns começaram a divulgar sua marca. Em questão de semanas, sua limonada virou um fenômeno nacional. O que parecia um risco, agora era sua maior vitória. Mas a batalha ainda não havia terminado, porque quando o sucesso chega, os inimigos aparecem. Declare eu creio, se confia que Deus sempre está no controle, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma noite, enquanto voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, algo estranho aconteceu. Um carro preto a seguia. Ela acelerou o passo. O carro também. Seu coração começou a bater forte. Um frio subiu pela espinha. Ela entrou por uma rua diferente, tentando despistar. O carro virou logo atrás. Agora ela sabia. Alguém estava de olho nela. Mas por quê? Quem poderia querer algo dela? Ela correu até chegar em casa e trancou a porta. Sua respiração estava pesada. O medo tomava conta. Ligou para a mãe, contou o que aconteceu e foi aí que perceberam. Desde que sua história viralizou, muitas pessoas estavam prestando atenção nela. Algumas pelo bem, outras nem tanto. Mas quem poderia estar por trás disso? Escreva Deus é fiel, se acredita que ele nunca abandona aqueles que têm fé. No dia seguinte, um envelope misterioso foi deixado em sua loja, sem remetente, sem nome, apenas uma folha dentro, com uma frase assustadora. Pare agora, ou vai se arrepender. O medo foi imediato. Suas mãos tremiam. Sua mãe tentou acalmá-la, mas até ela estava apavorada. Quem estava enviando aquilo? Por quê? Ela pensou em desistir, pensou em fechar tudo. Mas então, mais uma vez, as palavras de Neymar ecoaram em sua mente. Continue acreditando nos seus sonhos. E então, ela tomou uma decisão. Ela não seria intimidada. Se queriam que ela desistisse, era porque sabiam que ela estava crescendo. E agora, mais do que nunca, ela tinha que continuar. Escreva, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador. Ela recebeu um telefonema anônimo. A voz do outro lado disse apenas uma coisa. Isso não é um jogo. Se continuar, vai pagar caro. Seu sangue gelou. Agora, não era mais só um aviso. Era uma ameaça. Mas quem estava por trás disso? Quem queria impedi-la de crescer? E o mais importante, o que fariam a seguir? Antes de contar o desfecho dessa história, me diga, você já esteve em um momento onde sentiu que tudo estava contra você? Que forças invisíveis tentavam te derrubar? Porque o que aconteceu com essa menina prova que, quando você está prestes a vencer, o inimigo tenta te parar. Mas a pergunta é, você vai deixar
Ela desligou o telefone com as mãos tremendo. O medo tomou conta de seu corpo. Quem estava por trás disso? Quem poderia estar tão incomodado com sua ascensão a ponto de ameaçá-la? Sua mãe percebeu sua angústia e a abraçou forte. Filha, às vezes, quando algo grande está para acontecer, as dificuldades aumentam, mas você não pode desistir agora. Ela sabia que a mãe tinha razão. Mas e se fosse perigoso demais continuar? E se essas ameaças fossem só o começo de algo muito pior? Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Cada pequeno som a fazia pular da cama. Cada farol passando pela janela parecia suspeito. Seu coração batia forte. Será que estavam observando sua casa? Será que corriam perigo? Escreva: eu tenho esperança. Se acredita que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Na manhã seguinte, ao abrir sua loja, encontrou algo ainda mais estranho. Sua banca estava revirada. O estoque de limonada derrubado no chão. Papéis rasgados, coisas quebradas. Era um aviso, um recado claro. O medo se transformou em raiva. Quem fazia isso queria que ela recuasse, queria que ela desistisse. Mas ela não ia desistir. Foi então que decidiu fazer algo impensável. Ela pegou o celular e fez uma transmissão ao vivo. As mãos ainda tremiam, mas sua voz estava firme. Olhando diretamente para a câmera, ela disse: alguém tentou me calar. Alguém não quer que eu continue, mas eu não vou parar. Minha história não vai ser destruída pelo medo. A resposta foi instantânea. Milhares de pessoas assistiram. Comentários começaram a chegar. Mensagens de apoio, palavras de incentivo. Mas, no meio de tantos comentários, um se destacou. Era de Neymar. Escreva: eu creio. Se confia que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não entendemos. Você não está sozinha. Se quiser, eu vou te ajudar a resolver isso. Seu coração disparou. O próprio Neymar, que já havia transformado sua vida uma vez, estava ali, pronto para ajudá-la novamente. No mesmo dia, ele ligou para ela. Me conte tudo, disse ele. Ela explicou sobre as ameaças, sobre a destruição da loja, sobre o medo que sentia. Neymar ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que ela nunca esqueceria. Quem tem medo do seu sucesso são aqueles que nunca imaginaram que você chegaria tão longe. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. No dia seguinte, algo aconteceu que mudou o jogo completamente. A imprensa soube da história. A repercussão foi imediata. Repórteres apareceram na porta de sua loja. Jornais publicaram matérias sobre o que estava acontecendo. E então, algo inesperado aconteceu. A identidade de quem estava por trás das ameaças foi revelada. Uma grande empresa do setor de bebidas estava envolvida. Eles viam o crescimento da menina como uma ameaça aos seus lucros. A verdade foi exposta para o mundo. E agora, tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O CEO da empresa foi obrigado a dar uma entrevista. Com a pressão da mídia, ele teve que admitir que estavam tentando derrubar sua marca. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Após a confissão pública, investidores começaram a boicotar a empresa. As ações despencaram. Clientes revoltados exigiram explicações. A menina assistia a tudo isso sem acreditar. Seu pequeno negócio, sua simples limonada, havia se tornado algo muito maior. Mas a batalha ainda não tinha acabado, porque o verdadeiro teste ainda estava por vir. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Foi então que Neymar apareceu em sua loja, pessoalmente. Ele olhou nos olhos dela e disse: agora que a verdade veio à tona, está na hora de transformar essa história em algo ainda maior. E então ele fez um anúncio. Vamos lançar um projeto juntos. Sua limonada vai ser vendida em todo o país. E parte do lucro será destinada a ajudar crianças que, assim como você, lutam por um futuro melhor. O público foi à loucura. O nome dela estampava jornais. Pessoas compravam sua limonada como símbolo de resistência, de superação. Mas ainda havia algo maior reservado para ela. Algo que faria sua história atravessar fronteiras.
escreva "Eu tenho esperança" se acredita que Deus nunca te abandona. A notícia chegou até um dos maiores programas de televisão do mundo. Eles queriam levar a menina para contar sua história internacionalmente. E não era só isso. Eles tinham uma surpresa preparada, algo que mudaria tudo de novo. Quando ela subiu no palco, milhões de pessoas estavam assistindo. Ela contou sua história, falou sobre suas dificuldades, sobre Neymar, sobre tudo o que aconteceu, e então o apresentador disse: "Temos alguém muito especial para falar com você hoje." A cortina se abriu, e quem estava lá fez a plateia inteira prender a respiração, porque o que aconteceu depois desse momento foi algo que ninguém jamais imaginaria. Mas antes de contar o que aconteceu, me diga, você já passou por um momento em que tudo parecia perdido, mas no último instante algo inesperado aconteceu e mudou tudo? Porque o que essa menina viveu prova que milagres existem, e o que aconteceu em seguida foi a maior prova disso. A cortina se abriu lentamente, e quando ela viu quem estava ali, suas pernas quase cederam. Lá estava ele, um dos homens mais influentes do mundo dos negócios, conhecido por transformar pequenas empresas em impérios globais. Ele olhou para a menina com um sorriso e disse algo que fez todos na plateia prenderem a respiração. "Eu ouvi sua história, eu vi sua coragem, e eu acredito que sua jornada está apenas começando. Por isso, quero fazer algo por você." O silêncio tomou conta do estúdio. "Quero investir na sua marca. Quero garantir que sua limonada chegue a milhões de pessoas. Mas mais do que isso, quero ajudá-la a inspirar outros jovens que, assim como você, nunca desistiram dos seus sonhos." A menina levou as mãos ao rosto, sem acreditar no que estava ouvindo. Lágrimas escorreram por seu rosto. Sua mãe, na plateia, chorava de emoção. Neymar, sentado ao lado dela, apenas sorria, como se já soubesse que esse momento chegaria. O público se levantou aplaudindo de pé. A menina, que começou vendendo limonada na calçada para ajudar sua família, agora estava prestes a construir algo muito maior. Escreva: "Eu confio em Deus", se acredita que Ele sempre tem planos maiores do que podemos imaginar. E assim, sua história virou um exemplo de que o impossível pode acontecer. O medo não venceu, a injustiça não venceu. O que venceu foi a fé, a perseverança, a coragem de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. E essa é a maior lição que podemos tirar dessa história. Porque no fim, Deus sempre honra aqueles que não desistem. E agora me diga, você também acredita que milagres acontecem? Se sim, escreva nos comentários. Deus é fiel, porque Ele nunca falha com aqueles que confiam nele. E lembre-se, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Nunca pare de acreditar. Seu milagre pode estar mais próximo do que imagina.